Bom dia, irmãos. Nós vamos abrir em 1 João, no capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Vamos fazer a leitura inicialmente. Sim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, Deus Altíssimo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de meditarmos na Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que esteja conosco nessa manhã, nesse momento, Senhor, e esteja nos ajudando a compreender, Senhor, mais a Tua gloriosa pessoa, Senhor. Vemos cada vez mais que o Senhor é a luz e, da mesma maneira, como filhos Teus, Senhor, que nos ajude a andar na luz também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não foi, intencional, mas no hino 123 da escolha, no último trecho, né? O 3, fala: se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, sim, de todo pecado. Que maravilha esse amor, pois mais alvos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Não tinha, assim, não foi programado, mas que a meditação possa nos ajudar, da mesma forma que os estudos na terça, a louvarmos com melhor o nosso Senhor. Inicialmente, irmãos, no versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Ao homem natural, ele não pode compreender, e mesmo que compreendesse, não aceitaria que Deus é luz. Então, inicialmente, quem traz essa mensagem não é Cristo. Se nós abrirmos lá em João 3, em João, no capítulo 3, versículo 31 e 32 diz: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita seu testemunho. E nós vemos também no versículo 12 e 13, quando Jesus fala com Nicodemos: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, irmãos, nós vemos que primeiro parte de Jesus Cristo essa afirmação, que Deus é luz. E da mesma maneira, como segue no versículo, e vos anunciamos. E essa também deve ser o que nós devemos anunciar, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Deus é totalmente puro, totalmente perfeito e totalmente santo. São palavras que tentam expressar características a respeito do nosso Deus, mas ainda não compreendemos perfeitamente. Ele é totalmente puro, de uma forma perfeita, que não há trevas nenhuma nele, diante dele. Se nós virmos aqui em Tiago 1, versículo 13, diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E no 17,
Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus é luz. Desde o começo, ou no começo, mas será, é agora e sempre será, durante toda a eternidade, luz. E ele nunca terá comunhão com as trevas. E nós vemos em várias passagens, nós somos exortados a termos características. Em 1 Pedro 1,16, somos exortados a sermos perfeitos. 1 Pedro 1,16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós somos exortados a sermos santos, porque nosso Deus é santo. Em Mateus 5:48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós somos exortados a sermos perfeitos, porque o nosso Deus é perfeito. E em 1 João 3, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todas essas características partem primeiramente de Deus, do nosso Deus. E nós, como filhos, também devemos apresentar essas características nas nossas vidas, nos empenhando ao máximo. Não é algo que alcançaremos nessa vida a plenitude, mas somos exortados a ter isso como um alvo. Então, vimos para 1 João 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dissermos que somos filhos de Deus, se nós dissermos que somos herdeiros da promessa de Deus, que temos a vida eterna e que o amor de Deus está sobre nós, se nós pronunciarmos isso com as nossas bocas, mas em nossos membros, as nossas ações, atitudes, de andar em trevas, nós nos fazemos mentirosos. Isso, vivendo nas concupiscências dos homens, andando segundo as vontades da carne, nós nos tornamos mentirosos. Não existe essa possibilidade em se dizer um filho da luz e, ao mesmo tempo, permanecer em trevas. Isso é uma mentira. Muitos acreditam que existe essa possibilidade. Tentar se chegar a Deus, mas, ao mesmo tempo, nutrir, manter aspectos das trevas. Isso não acontece. Deus é totalmente puro e não há comunhão da parte de Deus com as trevas. E da mesma forma, nós devemos agir assim, nos mantendo puro e não mantendo comunhão com as trevas. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, se nós não somente dissermos com as nossas bocas, mas que as nossas obras confirmem a nossa fé, como Tiago mesmo diz, se realmente tomarmos atitudes, ações da luz como filhos, então, assim como o nosso Pai está na luz, então assim nós temos comunhão uns com os outros. Porque como pode ter a luz comunhão com as trevas? A comunhão é ter algo em comum, características em comum. A luz não tem nada em comum com as trevas, assim como as trevas não têm nada em comum com as trevas. Como pode os filhos da luz manter comunhão com os filhos das trevas? Algo é conviver. Nós convivemos, estamos diariamente no mundo, mas ter comunhão é algo totalmente diferente. Algo diferente no nosso dia a dia, de quando nós estamos aqui reunidos. Paulo até mesmo adverte em 1 Coríntios
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Aqui nós não estamos nos referindo totalmente aos filhos das trevas, mas, como dito, aqueles que proferem com as suas bocas serem filhos da luz, mas andam em trevas. E Paulo adverte, com o tal nem ainda comais. Se com esse nós nem podemos comer, como é possível manter uma plena comunhão? Uma exortação, irmãos, a manter essa distinção entre a luz e as trevas. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos nas luzes, se andarmos na luz, então nós, por natureza, nós já temos outra natureza. Porque não é possível ao homem natural dar frutos do Espírito Santo. Só é possível com um novo nascimento dito por Jesus Cristo. Só é possível com a nova natureza que Deus implantou em nós. Assim nós podemos ter atitudes de filhos da luz. E isso é por meio do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer por nós. E esse sangue nos purifica de todo o pecado. Não existe nenhum pecado superior ao precioso sangue de Jesus Cristo. E muito mais, ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos torna mais puro a cada instante, nos levando a essa progressão, a sermos melhores na nossa vida aqui, mais próximos da luz de Deus. No versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Nós somos pecadores, nós pecamos a todo instante. Não existe nenhum momento em que deixamos de pecar, que temos o velho homem ainda. Mesmo que não aparente com ações, pecamos em nossos pensamentos. E às vezes ainda existem aqueles pecados ocultos que nós não temos conhecimento. Então, se dissermos que não temos pecado, nós não enganamos a Deus. Deus é conhecedor dos corações. E está conosco em todo momento e vê o que nós fazemos. Ainda temos o Espírito de Deus selado em nós a todo instante, a cada momento. Então, enganar a Deus não é possível. É uma loucura humana acreditar nisso. Mas, se dissermos que não temos pecado, que nós não fomos concebidos em pecado, nós enganamos a nós mesmos. E não há verdade nisso. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós nos sujeitarmos a Deus, confessarmos, colocarmos diante dEle, Ele é fiel e justo. Deus é fiel a si mesmo. Ele diz que há de perdoar qualquer pecado, independente do que nós acreditarmos que um pecado seja menor, um pecado seja pior, isso não existe. Todo o pecado é abominável diante de Deus, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar, se nós confessarmos. Em Provérbios fala que aquele que oculta a transgressão não prospera em seu caminho. Não prosperar materialmente nessa vida, mas não se prospera espiritualmente. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor.
E Deus é misericordioso, Ele é paciente e de forma perfeita, imensa. E Ele nos dá essa possibilidade de nos achegarmos a Ele, confiado no sangue de Jesus Cristo. E Ele nos purifica de toda a injustiça. Ele nos torna mais puros. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira e ela permanece eternamente. E não tem algo mais valioso do que ela. Se nós não andarmos como filhos da luz, como o nosso Pai é da luz, torna as coisas mais difíceis. Nós somos mentirosos. Então, temos por Pai Deus, que é da luz, andemos também na luz. Nos esforçamos, lutemos a cada dia, buscando nossa santificação, buscando os frutos do Espírito Santo, e Deus é fiel e justo. Que Deus abençoe a sua palavra.